Olá! A aula de hoje é sobre os nervos cranianos. Vamos recordar a definição de nervos? Nervos são conjuntos de axônios ou conjuntos de fibras nervosas que pertencem ao sistema nervoso periférico. Os nervos cranianos recebem essa denominação por apresentarem sua emergência em aberturas localizadas na base do crânio. Temos 12 pares de nervos cranianos. No entanto, o foco da aula de hoje é o nervo trigêmeo, o facial, o glossofaríngeo e o hipoglosso. Todos os nervos cranianos apresentam uma referência quanto à numeração, e essa numeração sempre será na forma romana. Então, o primeiro nervo a ser estudado é o nervo trigêmeo, e ele recebe esta denominação por apresentar 3 grandes nervos que fazem a inervação do viscerocrânio. Dentre os nervos cranianos, ele é considerado o quinto par. E aí ele apresenta 2 grandes raízes. Uma raiz dita sensorial, que é a principal do nervo, né, sensorial, porque está relacionado com a sensibilidade, ou seja, é essa raiz que ela é formada por axônios que fazem a captação dos estímulos localizados no viscerocrânio e pescoço e conduzem para o sistema nervoso central. E uma raiz motora, mas essa raiz motora ela é menor e ela contém neurônios eferentes, onde os impulsos elétricos seguem do sistema nervoso central para a periferia, ou seja, para as estruturas que vão gerar o movimento, que é a musculatura estriada esquelética. Por conterem esses 2 componentes, o sensorial e o motor, ele é considerado um nervo misto. Uma característica do nervo trigêmeo é que ele vai apresentar uma estrutura chamada de gânglio trigeminal. Né? Então, o que é gânglio? Conjuntos de corpos de neurônios, também no sistema nervoso periférico. Tá? Então, aqui a gente tem nós temos uma imagem de um corte transversal, onde a calota foi removida, e próximo à área do seio cavernoso, né? Então, aqui do lado, a gente vê aqui do lado esquerdo o seio cavernoso, desse lado direito o seio cavernoso foi removido, para observar a presença do gânglio trigeminal, tá? Então, é essa estrutura dilatada, e a partir dessa estrutura dilatada, nós observamos os 3 ramos que dão o nome ao nervo, né? Então, temos aqui um ramo que segue para diante, para anterior, uma que segue uma posição média e outra que vai seguir para uma direção inferior. Esse gânglio trigeminal, que está relacionado com a via sensorial das informações, ele está localizado em uma região chamada de cavo trigeminal, tá? Então, o cavo é um espaço que fica próximo ao seio cavernoso, e esse gânglio, ele está recoberto pela dura mater, né? Então, observe aqui na imagem que um trecho da dura mater ela foi removida para a exposição do gânglio e dos nervos, tá? Então, significa então que o gânglio trigeminal ele está envolto pela dura mater, e ao redor desse gânglio ainda ele está embanhado, né, tá envolto com o líquido chamado de líquor, que dá uma proteção adicional à estrutura. Bom, qual que é que tipo de inervação o nervo trigêmeo realiza? Ele realiza inervação relacionado à esterocepção. Tá? Então, o que é a esterocepção? A esterocepção é a percepção de, por exemplo, tato, a temperatura, pressão, tá? Então, esses tipos de informações são captados pela região da pele da face, da fronte, da conjuntiva ocular, parte da mucosa oral, nasal e dos seios paranasais, dos dentes, da dura mater craniana e mucosa dos 2/3 anteriores da língua. Tá? Então, essa capacidade das estruturas bucais de detectar, por exemplo, como está a imagem aqui,
a temperatura. Isso é uma das modalidades de captação estereoceptiva. A propriocepção está relacionado com a posição das estruturas. Então, o nervo trigêmeo é responsável pela propriocepção da articulação temporomandibular, o periodonto, músculos da mastigação e alguns músculos supraioides, como o músculo miloioide e o ventre anterior do digástrico. Então, essa capacidade proprioceptiva é a capacidade de percepção de posicionamentos de partes do corpo. E essa informação vai ser importante também para modular a força de contração desses músculos. A parte motora da inervação, então, é dita motricidade, e aqui a motricidade está relacionada, a inervação os músculos, né, inervados pelo trigêmeo, são os músculos originados pelo primeiro arco faríngeo, ou seja, são os músculos que estão relacionados com o desenvolvimento embrionário, como os músculos da mastigação. Aqui nós temos uma vista lateral do nervo trigêmeo. Essa porção é o gânglio trigeminal, que está localizado no interior do crânio, porém fora do sistema nervoso central. E esse gânglio com os seus 3 ramos, né? Então, aqui nós temos o ramo ou o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, sendo que o nervo oftálmico é chamado de V1, o maxilar de V2 e o nervo mandibular de V3. V por causa do número romano, que é o 5º par, né? Então, V1 é a primeira porção do nervo trigêmeo, V2 a segunda porção e o terceiro ramo então o nervo mandibular. E esse traçadinho verde representando a raiz motora, né? Então, perceba a diferença aí da porção sensorial da porção motora, né? Então, a porção sensorial é muito maior do que a porção motora do nervo. Todos os nervos cranianos possuem 3 origens. Que é a origem real, a origem aparente encefálica e a origem aparente craniana. O que significa origem real? É onde estão localizados os corpos de neurônios, tá? Então, lembra na aula passada que eu falei de partes falei do neurônio, falei de partes do neurônio, que o neurônio possui corpo neuronal, dendritos, axônio e terminações axônicas, tá? Então, cada componente do neurônio ele pode constituir elementos diferentes dentro do sistema nervoso central. Então, a origem real é onde estão localizados os corpos dos neurônios dentro do sistema nervoso central. É onde ele começa, onde essa informação apresenta sua origem, tá? Então, essa é a origem real, algo que está lá no sistema nervoso central. A origem aparente encefálica é o local onde suas fibras emergem no sistema nervoso. Então, quando nós pegamos uma peça anatômica, por exemplo, aqui nós temos então uma vista ventral do tronco encefálico. Dos 12 pares de nervos cranianos, 10 apresenta a sua emergência na região do tronco encefálico, né? Então, cada filetinho que a gente está vendo aqui cada filetinho vai fazer parte de um nervo, né? Então, quando a gente pega a estrutura, aparentemente o nervo está surgindo dali, tá? Então, a gente tem ali a origem aparente encefálica. E a origem aparente craniana é o local por onde esse nervo está passando pelos forames que nós estudamos, tá? Então, os forames do crânio por quais passam os nervos cranianos. Então, essas são as 3 origens dos nervos cranianos. Em relação ao nervo trigêmeo, a origem real ele está localizado em 4 pontos, em 4 grandes núcleos, tá? Então, a gente recorda agora o conceito de núcleo. Núcleo são conjunto de corpos de neurônios no
sistema nervoso central. Tá? Então, normalmente, esses neurônios que estão localizados, esses corpos de neurônios que estão localizados nos núcleos vão apresentar a mesma função. Tá? Então, apresentando a mesma função. Então, ó, a raiz sensorial traz fibras de 3 diferentes núcleos do tronco encefálico. A gente vai estudar quais são esses outros. E já a raiz motora tem sua origem no único núcleo localizado no interior da ponte. Tá? Então, observe que como o nervo, a porção sensorial do nervo trigêmeo ele é maior, significa que esses neurônios estão vindo de áreas mais extensas, né? Do sistema nervoso central. Tá? Então, temos 3 grandes núcleos sensoriais que vão dar origem aqui ao nervo trigêmeo. E o que está em azulzinho é o núcleo motor, né? Então, ele que vai ser responsável pela inervação motora do nervo. O primeiro núcleo, o que a gente tem que recordar, uma outra coisa que a gente precisa pontuar é que esses núcleos, eles são bilaterais, tá? Então, todos os núcleos que eu apresentar de um lado, sempre vai ter outro grupo de núcleos no antímero oposto. Tá? Então, aqui a gente tem a origem real do núcleo do trato mesencefálico. O núcleo nem sempre tem aquela conformação de estrutura arredondada, tá? Olha como que é esse núcleo, né? Ele é alongado, tá? Então, o núcleo do trato mesencefálico está relacionado com a propriocepção. Olha aqui a característica dele, se estende da ponte até o mesencéfalo e recebe impulsos de receptores da cápsula articular da ATM, dos fusos neuromusculares e dos ligamentos periodontais. Tá? Então, recordando que a propriocepção está relacionada com o posicionamento de partes do corpo, no caso aqui, né, de partes móveis, que é o caso da mandíbula, ou, por exemplo, dos dentes, não que os dentes, né, elas não são totalmente imóveis, né, existe uma certa mobilidade, e a mudança de posicionamento, uma pequena tração aplicada nos dentes já é percebido através desses receptores proprioceptivos que estão localizados no periodonto. E isso também esses elementos de propriocepção vão fornecer, então, um controle em relação à força muscular para o movimento. O segundo núcleo é o núcleo sensitivo principal, que está relacionado com as informações esteroperceptivas, está localizado na ponte e recebe fibras trigeminais, então, que trazem informações táteis. Tá? Então, quando nós percebemos objetos na boca, a gente pode perceber se é macio, se não é, o alimento, a consistência do alimento, se o alimento é mais rígido ou menos rígido. Tá? Então, a gente tem essa percepção através desses receptores. O terceiro núcleo é o núcleo do trato espinal, que está relacionado com as informações esteroceptivas. Então, olha, estende-se da ponte até a medula espinal, recebe as fibras trigeminais, responsáveis pela condução de impulso, de dor e temperatura e também do tato protopático. O tato protopático é o tato leve. Tá? Então, qualquer estímulo, por exemplo, localizado na pele, a gente percebe, né? Se ela tem uma intensidade mais suave ou não, né? Então, o tato protopático é esse tato mais suave. A detecção de temperatura e dor. E aí temos o núcleo motor, né? Então, as origens dos neurônios, cujos axônios são responsáveis pela motricidade dos músculos da mastigação, o músculo miloioide, o ventre anterior do músculo digástrico, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano. Então, ou seja, esse conjunto de neurônios, de corpos de neurônios, estão relacionados com o tônus muscular
desses músculos, tá? Então, lembrando que eles apresentam a mesma origem embrionária que a do primeiro arco, tá? Então, músculos da mastigação, alguns músculos do soalho da boca, o tensor do véu palatino, e aqui a gente tem algo que está relacionado com também modulação de som, tá? Então, o músculo tensor do tímpano, ele controla o movimento vibratório da membrana timpânica. Então, esse slide, ele resume a origem real que nós acabamos de estudar, né? Então, quer dizer que a origem real do nervo trigêmeo está localizado no núcleo do trato mesencefálico, no núcleo sensorial principal e no núcleo do trato espinal. Então, esses três núcleos estão relacionados com a porção sensorial do nervo. E esse núcleo menorzinho aqui é o núcleo motor, né? Então, que é responsável pela inervação dos músculos do primeiro arco branquial. Nesse slide temos então a formação do gânglio trigeminal. Recordando que o gânglio trigeminal está localizado no cavo trigeminal, lateral ao seio, à sala turca, né, recoberto com a dura mater. Então, é uma dilatação do nervo, e essa dilatação ela ocorre pelo conjunto de corpos de neurônios. Na aula passada, eu falei que os neurônios apresentam características morfológicas distintas, tá? Então, em uma das formas que o neurônio pode apresentar é o pseudonipolar, onde o corpo celular é liso, ele apresenta uma ramificação e essa ramificação se bifurca, né? Então, ele vai apresentar um prolongamento central e um prolongamento periférico. O prolongamento periférico é aquela parte do neurônio que vai ser responsável pela captação dos estímulos, né? Então, há o estímulo é transduzido em sinal elétrico, que é o potencial de ação, e esse potencial de ação, então, vai sendo conduzido por esse axônio até chegar no gânglio, e do gânglio segue, então, agora para o prolongamento central. Por que prolongamento central? Porque é a parte do axônio que segue do gânglio em direção ao sistema nervoso central. Tá? Então, a informação aqui, o impulso elétrico está vindo da periferia para o sistema nervoso central. E aqui a representação esquemática do nervo, né, do nervo motor, onde o corpo celular estará localizado no sistema nervoso central, e aí o impulso elétrico segue do corpo celular a partir daquele núcleo motor que está localizado no tronco. Esse impulso segue em direção do axônio até a terminação nervosa, onde ele vai inervar, então, a musculatura, por exemplo, da mastigação, tá? Então, ele vai promover ali uma sinapse, esse neurônio motor vai promover uma sinapse com a musculatura, e essa musculatura, então, em resposta, vai gerar o movimento, a contração e o movimento, tá? Recordando apenas que o corpo celular aqui, dos neurônios motores, eles são multipolares. Essa é uma conformação geral do gânglio, tá? E do núcleo. Aqui o gânglio do trigêmeo, com os seus 3 ramos, né? Então, o verdinho esquematizando lá o neurônio sensorial, né? Então, independente, a gente pode ter um estímulo proprioceptivo, um estímulo térmico, tá? Então, esse estímulo é captado por este axônio, que é por receptores que estão localizados aqui, né? E aí é transduzido em sinal elétrico. Esse sinal elétrico viaja por esse axônio, passa pelo corpo celular até alcançar o sistema nervoso central. Que parte do sistema nervoso central? Nos núcleos que nós estudamos, né? Que é o núcleo do trato mesencefálico, o núcleo sensitivo principal e o núcleo do trato espinal, tá? Então, ele vai fazer sinapse lá, esse primeiro neurônio aqui vai alcançar essas porções do sistema nervoso central. E aí, a gente tem lá
também o núcleo motor, né, onde vai estar o corpo neuronal do neurônio motor, que segue, então, agora uma via para a periferia, inervando, por exemplo, aqui o masseter. Em relação à origem aparente encefálica, o nervo trigêmeo ele tem origem numa região localizada entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio, que é uma estrutura de conexão com o cerebelo. Né? Então, aqui emerge na face anterolateral da ponte. Ó, aqui o nervo trigêmeo com a sua porção sensorial, o fininho aqui do lado dele, né, na porção medial, é a porção motora. A mesma coisa acontece com o antímero oposto. Tá? Então, o nervo trigêmeo emergindo entre a ponte e o pedúnculo cerebelar médio. E a origem aparente craniana, ela ocorre da seguinte forma, tá? O nervo oftálmico, ele passa pela fissura orbital superior, né? Então, aqui é o gânglio do trigêmeo, o primeiro ramo, que é o V1, né? Então, esse ramo aqui é o nervo oftálmico. O nervo oftálmico, então, passa pela fissura orbital superior. O V2, que é o ramo maxilar, esse ramo maxilar passa pelo forame redondo. E o terceiro ramo, que é o ramo mandibular, ele passa pelo forame oval. Muitas vezes o que vai acontecer nas descrições dos livros é que a trajetória desses nervos vem da periferia para o centro. E aí ele fica retornando na sua descrição. Né? Isso acontece porque essa via sensorial, na descrição, a via sensorial é o trajeto do impulso elétrico, que vem da periferia para o sistema nervoso central. Tá? Então, às vezes acontece essa forma de discriminar as estruturas do nervo trigêmeo. Então, vamos aos ramos do nervo oftálmico, né? A trajetória do nervo oftálmico, o primeiro ramo. Então, aqui o nervo trigêmeo vai passar, o ramo oftálmico, o nervo oftálmico, ele passa pela fissura orbitária superior e acompanha o teto da órbita. Tá? Então, aqui a gente vê uma imagem onde foi removida a parte do soalho, né, da fossa anterior do crânio, que é o mesmo que o teto da cavidade orbital. Tá? Então, ele vai acompanhando o teto da cavidade orbitária. E aqui está o nervo. Conforme ele vai passando por esse teto, né, existe aqui a presença dos nervos nasociliar. Tá? Então, aqui o verdinho mais claro aqui é o nervo nasociliar. Ele vai ser responsável pela inervação do seio etimoidal, das células etimoidais, da parte da sensibilidade, da parte sensorial, de parte da cavidade do nariz, né, do próprio globo ocular, essas estruturas que fazem parte do globo ocular. Apesar dele ser dito como um ramo exclusivamente sensorial, muitos autores ainda falam que ele faz a inervação da musculatura da íris. Né? Então, se é musculatura da íris, significa que ele também possui uma porção motora, muito pequena, mas possui, tá? Que são os músculos ciliares que estão localizados no globo ocular. Aí, nós temos aqui o nervo frontal, tá? O nervo frontal aqui tem uma posição média, tá? Então, ele vai ser responsável pela inervação, por exemplo, da região da pele, da fronte, da pálpebra superior. E o terceiro ramo aqui é o nervo lacrimal. Né? O nervo lacrimal, então, vai inervar, responsável pela inervação da glândula lacrimal. Tá? Então, esses três ramos, na verdade, esses três ramos, como são sensoriais, eles se unem formando o nervo oftálmico. No posicionamento, a gente tem
numa posição medial, o nervo nasociliar, numa posição intermédia, o nervo frontal, e numa posição lateral, o nervo lacrimal, tá? A mesma coisa acontece do outro lado. Então, aqui a gente tem uma outra visão, né, do nervo oftálmico e seus ramos, tá? Então, aqui, esse que tá lá atrás, onde eu tô passando a seta, é o nervo nasociliar. Esse que está exatamente no teto, que passa pelo forame supraorbital, é o nervo frontal. E este ramo aqui, que está indicado com a seta em direção à glândula, é o nervo lacrimal. Uma coisa que acontece aqui neste nervo, no nervo lacrimal, é que juntamente com este nervo ocorre um ramo de comunicação, por isso é chamado de ramo comunicante, tá? Então, o ramo comunicante com o nervo zigomático. O nervo zigomático é o segundo nervo aqui do nervo trigêmeo, tá? Então, podem existir conexões aqui, né? Mas essas conexões são apenas estruturais. Neste caso aqui, o ramo comunicante, ele traz fibras parasimpáticas pós-ganglionares oriundas do gânglio ptérigo palatino. Ah, mas o que é isso aí? Então, aqui a gente tem uma estrutura ganglionar, tá? Então, o gânglio ptérigo palatino, que está marcado aí com um asterisco. Esses gânglios, quando localizados... Então, o que são gânglios? São conjuntos de corpos de neurônios. Neste caso aqui, o gânglio ptérigo palatino é um gânglio que pertence ao sistema nervoso autônomo. Tá? Então, o sistema nervoso autônomo, nós temos a divisão simpática e parasimpática. Né? Normalmente, a atividade simpática, ela é aquela atividade que vai promover um aumento, vai promover o estímulo para o organismo, né? Para o organismo lutar ou fugir. O parasimpático vai atuar de uma maneira oposta, normalmente, tá? Normalmente oposta, no sentido de ir para o repouso. Então, aqui no sistema nervoso autônomo, nós temos neurônios pré-ganglionares, que saem do sistema nervoso central, e esses neurônios têm um trajeto curto, curto ou longo, tá? Eles têm um determinado trajeto, e aí eles fazem sinapse com o neurônio pós-ganglionar, tá? Então, vem um neurônio aqui pós-ganglionar, que pertence ao sistema nervoso parasimpático, tá? E a partir deste gânglio, axônios que saem deste gânglio seguem em direção à glândula lacrimal, né? Promovendo então a atividade secretória da glândula. O segundo nervo é o nervo maxilar, né? Então, como o próprio nome está dizendo, é o nervo que é responsável pela inervação das estruturas localizadas na região da maxila. Temos aqui, então, o segundo nervo, que é o nervo maxilar. Antes do nervo maxilar passar pelo forame redondo, tá? Então, ele vai passar pelo forame redondo, ele emite um ramo fino, que é o ramo meníngeo. Então, ele vai ser responsável pela inervação sensorial, captação, né, de estímulos sensoriais provenientes das meninges, da dura mater craniana, por exemplo. Aí ele passa pelo forame oval, pelo forame redondo, e aí ele começa a receber esse nervo aqui começa a receber vários ramos. O próximo nervo é o nervo zigomático. O nervo zigomático é esse nervo mais fino, apresentado aqui. Ele está localizado no soalho da órbita,
tá? Então, esse nervo aqui, ele tá no soalho da órbita, então ele vai promover a inervação sensorial proveniente da face, né, principalmente da região zigomática. Ele faz a captação das estruturas da região zigomática, né, e ele penetra aqui pelo forame zigomático facial e vem fazer parte aqui do nervo maxilar. Então, próximo nervo é o nervo ptérigo-palatino, né? O nervo ptérigo-palatino é um nervo que vai constituir, então, o nervo maxilar. Está localizado na fossa ptérigo-palatina, ele passa pelo gânglio ptérigo-palatino, mas não apresenta relação funcional, tá? Então, ou seja, é um nervo que vai passar pelo gânglio, mas não faz sinapse. Esses axônios que estão fazendo parte do nervo ptérigo-palatino não faz sinapses com os neurônios que estão localizados ali. Lembrando que no gânglio sempre haverá corpos de neurônios. Tá? Simplesmente atravessa o gânglio, não faz sinapse com ninguém aqui, e continua o seu trajeto em direção ao palato. Agora a gente está numa vista, só vou retornar aqui um pouquinho a imagem. Então, olha só, a gente tem aqui uma vista lateral do gânglio ptérigo-palatino e do nervo ptérigo-palatino, né? Então, a gente tem uma vista lateral, o arco zigomático foi seccionado para a gente observar a fossa ptérigo-palatina. Agora, esta imagem, a gente está numa vista medial, tá? Então, do mesmo nervo, tá? Então, o nervo ptérigo-palatino, ele recebe os seguintes ramos, tá? Então, ele recebe aqui o nervo esfenopalatino. O nervo esfenopalatino é um nervo curto que sai, que passou pelo gânglio ptérigo-palatino, ele vai formar o nervo esfenopalatino, devido à sua relação com o osso esfenoide, está muito próximo ao osso esfenoide, e está em contato com o osso palatino, exatamente na região do coânus. E aqui ele faz inervação de estruturas da região posterior da cavidade do nariz, tá? Então, ele faz a inervação aqui, por exemplo, da mucosa e das estruturas ósseas da concha nasal, dos meatos nasais, do palato, do septo nasal, tá? Então, aqui a gente tem o nervo esfenopalatino. Conforme ele vai na sua trajetória pela lâmina perpendicular do osso palatino, né, que forma o coânus, ele vai formar os nervos palatinos. Os nervos palatinos passam pelo forame palatino maior e menor, que vai dar origem aos nervos de mesmo nome. Tá? Então, aqui a gente tem o nervo palatino maior. O nervo palatino maior, ele segue pela borda, a inervação dele segue pela borda da região do palato, responsável, então, pela inervação da gengiva palatina, pelas glândulas salivares menores, que formam toda a região do palato, e a estrutura óssea. Ocasionalmente, esse nervo palatino maior, ele pode se conectar, então, com o nervo nasopalatino, né, que a gente já vai ver quem que é esse nervo nasopalatino. Aqui nós temos o nervo palatino menor, então, passou pelo forame palatino menor, e o nervo palatino menor segue em direção ao palato mole. E aí, em direção ao palato mole, ele vai irrigar as estruturas como a mucosa e glândulas que estão na região. Não é a musculatura, mas as estruturas de mucosa da região. Temos, então, o nervo aqui, o nervo nasopalatino, né? Então, o nervo essa imagem, então, agora foi numa posição numa posição medial em relação à vista anterior, né? Onde a gente tem aqui a presença do septo nasal. Então, a partir do nervo esfenopalatino, o nervo palatino, nós temos o nervo nasopalatino. Ele percorre o septo nasal, e aí, conforme ele vai inervando as estruturas da parede posterior
do septo nasal, ele pode também passar pelo forame incisivo, tá? Apesar dele passar pelo forame incisivo, o nervo é chamado de nervo nasopalatino, tá? Que passa por este forame. E aí ele faz, então, conexões com o nervo palatino maior. Então, se observarmos a sequência do sinal elétrico, né, por exemplo, houve um estímulo na região de mucosa do palato. Então, qual que seria o trajeto desse impulso elétrico? Da mucosa, a gente tem os receptores do nervo, por exemplo, do nervo palatino maior. Ele pode seguir dois caminhos aqui, tá? Então, por exemplo, aqui houve um estímulo nessa região, na região próxima aos dentes incisivos, foi captado pelo nervo nasopalatino, esse impulso segue pelo nervo nasopalatino, depois para o nervo esfenopalatino, pterigo-palatino, nervo maxilar, do nervo passa para o gânglio, do gânglio em direção aos núcleos localizados no sistema nervoso central. E aqui, só para ilustrar para vocês uma outra visão, né, o nervo palatino maior, que tá em branco aqui, e aqui o nervo palatino menor, né, recordando sempre que essas estruturas nervosas estão acompanhadas pelas estruturas vasculares. Atentem também pelo posicionamento do feixe vasculonervoso. Ele acompanha uma posição no rebordo lateral do palato e não numa posição central, tá? Então, sempre numa posição de rebordo lateral. Em relação à inervação sensorial do palato, o palato tem a seguinte distribuição, existem 3 nervos, né, fazendo essa inervação. Então, a porção da mucosa, né, da gengiva, que está próxima aos incisivos, é o nervo nasopalatino. A maior extensão, onde está o palato duro, é pelo nervo palatino maior. E aqui atrás, no palato mole, nós temos a inervação pelo nervo palatino menor, tá? Então, o palato, ele recebe inervação sensorial a partir destes 3 nervos. Aqui a gente tem um nervo chamado de nervo alveolar superior posterior. Vocês vão perceber, conforme vocês forem estudar, no livro do Madeira, o nervo alveolar superior é um nervo independente. Em outras literaturas, ela é colocada junto com o nervo infraorbital, tá? Então, existem divergências na literatura, possivelmente pelas variações anatômicas que os nervos apresentam. Então, aqui a gente tem o nervo alveolar superior posterior, tá? Esse nervo alveolar superior posterior, ele vai ser responsável pela inervação da estrutura dental, peridental, osso alveolar, né? Gengiva, da região dos dentes molares, tá? Então, aqui nós temos o nervo alveolar superior posterior, né? Ele passa por aqueles forames que estão na região da parede posterior do seio maxilar, ele passa por essas perfurações, tem um trajeto intraósseo, né? E aí eles alcançam o dente através daquelas aberturas que vocês estão estudando na anatomia dental, né? Através dos forames apicais, né? Por onde eles vão penetrar, tá? Então, aqui são os ramos dentais e aqui são os ramos peridentais e gengivais. Além da inervação dos dentes, né? Esse nervo alveolar superior também, alveolar superior posterior também será responsável pela inervação da mucosa da região posterior do seio maxilar. O próximo nervo, que é um nervo mais calibroso do nervo maxilar, é o nervo infraorbital, tá? Então, o nervo infraorbital, ele recebe
vários ramos. Então, a gente tem o nervo infraorbital, então ele se estende aqui da região da pele até, né, passando pelo soalho da órbita, até se unir com o nervo alveolar superior posterior, tá? Então, aqui formou o nervo infraorbital. Lembrando que o nervo infraorbital, ele acompanha a artéria e o nervo infraorbital, né? E eles estão localizados na região do soalho da órbita, né? Lembrando que eles passam pelo forame infraorbital, passam pelo canal infraorbital, sulco infraorbital, passa pela fissura orbital inferior, né? E emerge aqui na fossa, né? Na fossa pterygo-palatina. Então, aqui a gente, esse nervo infraorbital, ele vai receber os seguintes ramos. Temos aqui em amarelinho, então, né? Olha só aqui, tá? Então, esse nervo aqui é o nervo alveolar superior médio. O nervo alveolar superior médio, ele vai ser responsável pela inervação dos dentes pré-molares. Existe uma variação anatômica muito grande em relação a este nervo e ele pode apresentar-se em 70% da população, tá? Então, existe uma variação anatômica aqui. Então, ele vai inervar os dentes pré-molares. Eles apresentam os ramos dentais e peridentais. Olha aqui, né? Fazendo a inervação. Temos um outro ramo aqui, que é o nervo alveolar superior anterior, sendo responsáveis pela inervação dos dentes incisivos e caninos. Lembrando que esse nervo também faz a inervação de estruturas dentais, peridentais, gengival. E aqui nós também o nervo infraorbital, ele vai fazer a inervação da região na região nasal, né, na região lateral do nariz, e da região maxilar, tá? Então, da região da pele, dessa região da pálpebra inferior, da região lateral do nariz, parte aqui já um pouco avançando um pouco da região do zigomático, tá? Então, nessa região aqui, ele tem os seguintes ramos: o palpebral inferior, o nasal lateral e o labial superior. Então, aqui a gente tem um esqueminha, tá? Então, ó, o nervo palpebral, tá? O nervo palpebral inferior, o nasal lateral, né? Porque ele vai ser responsável pela inervação da porção lateral do nariz. E aqui embaixo tem um ramo que é o labial superior, tá? Mas ele também faz a inervação aqui, invade um pouco aqui da região zigomática, tá? Então, aqui ele também tem um labial superior. Passa pelo forame infraorbital, canal infraorbital, sulco infraorbital, passa pela fissura orbitária superior e vai cair lá na fossa pterygo-palatina. O próximo nervo, então, é o nervo mandibular. Dos três nervos do trigêmeo, esse nervo é o nervo mais truncular. E aí é a porção mista do nervo, né? Então, ele contém a sua porção sensorial e motora. Lembrando que a porção mandibular, ela passa pelo forame oval. Quando próximo ao forame oval, o nervo trigêmeo tem um ramo que é chamado de ramo meníngeo. Então, aqui tem um segundo ramo responsável pela inervação da porção mais posterior das meninges, né? Então, fazendo a captação sensorial das meninges. Aqui nós temos um nervo pterigoideu medial, né? Que vai para o músculo pterigoide medial. O que facilita o estudo dos nervos em relação aos músculos é que o nervo recebe o nome do músculo. Temos aqui, então, o nervo pterigoideu lateral, o nervo massetérico, que estão seccionados aqui, né? Podemos ver aqui os nervos temporais profundos,
né? Sendo que os nervos temporais profundos, aqui a gente tem o nervo temporal profundo posterior e o temporal profundo anterior. E temos o nervo bucal. Este nervo bucal a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque o nervo bucal ele está indo em direção ao músculo bucinador, porém ele não é responsável pela inervação do músculo, tá? Então ele faz a inervação da região onde está o músculo bucinador, ou seja, ele faz a inervação sensorial da pele, da mucosa, das glândulas salivares menores, e das estruturas vasculares que estão na região da bochecha, tá? Por quê? Porque é o músculo bucinador quem vai fazer a inervação é o nervo facial. Aqui apenas o nervo bucal, que está na bochecha, na região do bucinador, é apenas as estruturas que estão próximas ao músculo. Os próximos ramos, então, aqui a gente tem o nervo auriculotemporal, né, fazendo parte do nervo. O que acontece aqui do nervo mandibular, que é próximo à passagem, próximo à origem aparente craniana, aqui ele já tem vários ramos, tá? Então, a partir daqui ele já emitem vários ramos. Aqui ele tem um ramo que segue em direção paralateral, né? Então, numa posição medial, ele segue em direção à posição lateral, passa entre o meato acústico externo e o arco zigomático, indo em direção ao temporal, né? Então, onde ele vai fazer a inervação do couro cabeludo e pavilhão auditivo, próximo ao couro cabeludo da região. E temos dois nervos importantes aqui, tá? Então, aqui, para vocês, a gente tem o nervo alveolar inferior. O nervo alveolar inferior tem uma posição posterior e lateral. E aqui a gente tem um nervo chamado de nervo lingual, que tem uma posição anterior e medial, tá? Então, o nervo alveolar inferior tem uma posição posterior e lateral, e o nervo lingual apresenta uma posição anterior e medial. Muitas vezes a gente vai olhar uma figura, os dois nervos, o nervo alveolar inferior, ele apresenta-se em destaque e o nervo lingual apresenta um calibre menor, tá? Mas em espessura, os dois nervos apresentam o mesmo diâmetro. O que os diferenciam é a direção onde ele se segue, tá? Então, o nervo alveolar inferior, ele tem um raminho aqui, ó, que é chamado de nervo miloioide. Esse nervo miloioide vai ser responsável, então, pela inervação do músculo, né, a porção motora do músculo e das estruturas que estão na região, tá? Então, músculo miloioide. Aí, ele vem se unir aqui junto com o nervo alveolar inferior. E aqui o nervo lingual, responsável pela inervação das estruturas do soalho da boca, né, da estrutura glandular, e da estrutura lingual. O nervo alveolar inferior, que é importante dentro da odontologia, então quer dizer que ele tem um ramo aqui, ó, nervo alveolar, o gânglio do trigêmeo, a origem aparente craniana é o forame oval. A partir daqui ele tem vários ramos. Um desses troncos principais é o nervo alveolar inferior, tá? Então, junto com o nervo alveolar inferior, temos aqui o nervo miloioide. Sendo que o nervo miloioide, além dele inervar o músculo miloioide, ele também vai inervar o ventre anterior do digástrico, tá? Então, é a parte motora do músculo aqui. O nervo alveolar inferior, logo depois dele se unir com esse ramo miloioide, ele vai entrar pelo forame da mandíbula e vai passar pelo canal da mandíbula. Conforme ele vai passando pelo canal, né, por essa porção intraóssea, ele vai emitindo os ramos dentais e peridentais. E aí, conforme ele vai passando por esse canal, ele vai emergir aqui, ó. Ele vai aparecer aqui através do forame mentual, e a partir desse forame ele passa a receber o nome de
nervo mental, que é responsável pela inervação sensorial das estruturas que estão na região próximo ao mento. Aqui também, esse nervo alveolar inferior, conforme ele vai passando pelo seu canal porção intraóssea, ele também vai fazendo, então, a inervação de estruturas dentais e peridentais. Temos também os ramos gengivais, né, que são aqueles que vão promover a inervação da gengiva vestibular. Tá? Então, é responsável pela inervação da gengiva vestibular. E o nervo lingual aqui, aparecendo uma porção, né, aqui na imagem, uma porção mais anteriorizada do que o alveolar inferior. Então, recordando, né, então aqui a gente tem o nervo alveolar inferior, independente de ser o nervo alveolar inferior, o nervo alveolar superior posterior, indicado pela seta, nervo alveolar superior posterior, o nervo alveolar superior médio e o nervo alveolar superior anterior, todos eles apresentam ramos dentais e peridentais, né? Então, aqui mostrando para vocês a inervação localizado ou fazendo parte da polpa dental. E aqui uma imagem para mostrar, né, o seu trajeto intraósseo, né, o canal da mandíbula, e aí olha aqui os dentinhos, né, com a sua abertura, que é o forame apical, por onde as estruturas vasculonervosas vão entrar, fazer parte, né, da polpa dentária. Olha que interessante nessa segunda imagem, onde aqui o canal da mandíbula, né, então a gente tem aqui uma mandíbula de um indivíduo desdentado, onde houve a reabsorção óssea. Olha o que acontece aqui, né, o canal da mandíbula, a tábua óssea, onde houve a reabsorção, né, dos processos alveolares, está muito próximo, fica muito próximo ao canal da mandíbula. E aqui uma outra imagem para vocês observarem, né, o todo desse canal da mandíbula, que é a trajetória do nervo alveolar inferior. O nervo lingual, né? Então, o nervo lingual vai ser responsável pela sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. Lembrando que nós temos a sensibilidade geral e a sensibilidade especial. Sensibilidade geral, a gente se refere a dor, tato, pressão, prurido, tá? Então, são esses, a propriocepção, são essas as sensibilidades. A sensibilidade especial fica a cargo de outro nervo. Então, o nervo lingual vai fazer a sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. E aí, durante a sua trajetória, né, o que a gente está vendo aqui? Que tem um raminho aqui bem fininho, né, que está atrás do nervo alveolar inferior, que vem aqui, passa pela membrana timpânica, e aqui está o nervo facial, tá? Então, após sua emergência, recebe o nervo corda do tímpano, que corre junto ao mesmo e é responsável pela gustação dessa mesma área de ação. Então, o que acontece aqui? O nervo lingual, então, é responsável pela sensibilidade geral. Então, quem faz a sensibilidade especial dessa região dos 2/3 anteriores da língua? É o nervo facial, tá? Então, o nervo facial, aqui tem emite um raminho aqui, que é o nervo corda do tímpano, tá? O nervo corda do tímpano passa a fazer parte, né, do nervo lingual, fazendo a inervação, então, dos 2/3 anteriores da língua, sendo responsável, então, pela gustação da região da língua, tá? Então, aqui, na verdade, o nervo lingual faz parte do nervo trigêmeo, mas ele também carrega nervos, axônios, né, relacionadas à sensibilidade especial, mas que essa sensibilidade especial ela é proveniente do nervo facial. Então, a gente tem aqui o nervo corda do tímpano.
E aqui uma distribuição do nervo trigêmeo, né? Uma imagem que a gente acaba vendo por aí, que é a distribuição. Observe aqui, né? Então, nós temos aqui o nervo oftálmico, o nervo maxilar e o nervo mandibular, recebem os nomes conforme a região de distribuição, né? Aqui a gente está vendo o nervo oftálmico com um verde mais escuro, depois um verde um pouco mais claro e um verde claro aqui formando o nervo mandibular. Para mostrar o território de inervação, tá? Então, essa região região mais superior da cabeça, no terço superior da cabeça, é o nervo oftálmico que inerva. A porção média da face é o nervo maxilar. Essa porção mais inferior, que percorre a mandíbula e parte até do couro cabeludo, é o nervo mandibular. Mesma coisa ocorre aqui nas estruturas intracranianas, tá? Então, aqui, ó, seio e a cavidade nasal, a porção anterior sendo responsável, a inervação responsável pela porção oftálmica, essa porção posterior da cavidade do nariz pelo nervo maxilar e palato e porção da língua pelo nervo mandibular, tá? Então, também lembrando que a porção mandibular, né, o nervo mandibular, ele carreia nervos motores, tá? Então, se carreia nervo motor, significa que ele vai ser responsável pela inervação dos músculos da mastigação. Lembrando também que tem outros músculos também, como, por exemplo, o músculo milioide, o ventre anterior do digástrico, o tensor do véu palatino e o tensor do tímpano, tá? Então, esses músculos são inervados pelo nervo mandibular. Existe aqui uma técnica de teste do nervo trigêmeo, né? Então, esses testes são aplicados como você pode pressionar, né? O ponto, na verdade, de entrada da porção sensorial do nervo, né? Então, esses 3 pontos estão relacionados com o forame supraorbital, forame infraorbital e o forame mentual, né? Então, conforme você promove uma compressão nessa região, vai gerar dor na região, tá? Então, é uma forma de estimular e fazer o teste clínico. Outro exemplo aqui, para ver a via motora, temos o reflexo mentoniano, né? Então, você coloca, né? Faz uma percussão, você coloca lá o teu polegar, aplica lá uma força sobre o mento e o reflexo é o movimento de fechamento da mandíbula, o fechamento da boca, tá? Então, ele vai abaixar e vai elevar. Vai abaixar por causa do movimento, né? E a ação reflexa é o fechamento. E a lesão mais comum observada no caso do trigêmeo é a nevralgia ou neuralgia do trigêmeo, né? Que provoca dor lancinantes no indivíduo, nas áreas de inervação, né? Então, isso vai depender se essa neuralgia ou nevralgia do trigêmeo pode acometer um dos 3 principais nervos do trigêmeo ou pode ser central. E aí ele provoca, então, essa dor provocada pelo nervo. Aqui eu vou deixar uma imagem para vocês. Essa imagem fica para vocês fazerem a identificação dos principais ramos, tá? Então, aqui a gente tem o gânglio do trigêmeo, os 3 ramos, os 3 ramos do nervo oftálmico, alguns ramos do nervo maxilar e aqui a porção mandibular. Bem, então agora vamos ao nervo facial. O nervo facial também é denominado de facial intermédio. É considerado o 7º par dos nervos cranianos e possui uma porção motora e sensorial, sendo que o nervo que é chamado de facial é a parte motora e o nervo intermédio a porção sensitiva ou sensorial. E aí também é considerado um nervo misto.
Então, qual tipo de inervação que o nervo facial realiza? Está relacionado com a motricidade, então é ele que vai fazer a inervação dos músculos da expressão facial e do músculo estiloide epigástrico, né? Mas o digástrico, a porção ventre posterior do digástrico. A porção autonômica, né? Então, ele é responsável pela inervação motora, né, das glândulas lacrimal, submandibular e sublingual. Em relação à sensibilidade geral, que é dor, tato, pressão, temperatura, essa sensibilidade geral é da região da mucosa do cûânus, da porção superior do palato mole e de uma área do pavilhão auditivo. E a sensibilidade especial em relação à gustação dos 2/3 anteriores da língua, né? Então, como que a gente até pode, um parênteses aqui, né? Muitas vezes, dependendo do sabor, se ele é um pouquinho mais ácido, né? Então, ele é responsável pela captação dessa sensibilidade, né? Da acidez, e às vezes a gente sente alguma coisa na orelha, né? Então, por quê? Porque é essa conexão com a sensibilidade geral promovida pelo nervo facial. Em relação à origem real, o nervo facial apresenta origem no núcleo do nervo facial, que fica no soalho do quarto ventrículo, então é essa estruturinha que está em vermelho aqui. A origem aparente encefálica, ela está localizada no sulco bulbopontino, que é esse sulco que fica entre a ponte e o bulbo, é o par de nervos que apresenta uma posição mais lateral. Tá? Então, como ele compõe uma parte sensorial e motora, ele é representado por 2 ramos, tá? por dois raminhos aqui. E a origem aparente craniana a partir do forame estilomastoideo, né? Então, que é um foramezinho que aparece entre o processo mastoide e o processo estiloide. Aqui a gente tem um corte transversal, da parte petrosa do osso temporal, né? Então, na parte petrosa, a gente tem aqui o tronco, né? O núcleo do nervo facial. Essa abertura aqui, na parte petrosa, é o meato acústico interno, tá? Então, o nervo passa pelo meato acústico interno, tem uma trajetória intrapetrosa, né, na parte maciça do osso, e depois ele vai emergir lá pelo forame estilomastoide. Aqui essa imagem ela mostra a porção sensorial do nervo, tá? Então aqui as estruturas em azul, né, esses filetinhos em azul representam a inervação sensorial do nervo. No seu trajeto intrapetroso, né, então o nervo tem a sua origem no núcleo do facial, penetra pelo meato acústico interno, tem o seu trajeto intrapetroso, mas conforme ele vai fazendo esse trajeto intrapetroso, ele faz uma curva dentro da parte óssea, e aí ela vai emergir aqui pelo forame estilomastoide, tá? E é o nervo facial aqui, então, como que ele segue por essa parte óssea. Opa, deixa eu voltar aqui. E aqui, ó, a parte num corte, né, só para mostrar para vocês como que é este canal por dentro da parte petrosa do osso temporal. Nesse canal intrapetroso, tá? Então, o nervo facial, conforme ele vai passando por essa parte óssea, existe um gânglio aqui, que é o gânglio geniculado. Tá? Então, a partir do gânglio geniculado, tem um nervo aqui que é o nervo petroso maior. Tá? Então, esse nervo petroso maior, ele vai até o gânglio ptérico-palatino, que nós estudamos no nervo trigêmeo, e aí ele vai ser responsável pela inervação da glândula lacrimal. E, ó, sempre apresentando relação com o trigêmeo, tá? Então, e também o nervo corda do tímpano, que a gente viu antes. Então, nervo corda do tímpano. Aqui está o nervo facial, com seu trajeto intraósseo, o nervo trigêmeo.
E aí, nervo facial, então, da origem, esse nervo cordo do tímpano, ele contorna a membrana timpânica e vem fazer parte junto com o nervo lingual, né? Então, ele vai ser responsável pela gustação dos 2/3 anteriores da língua. E aí, o que acontece? Ele também possui fibras parasimpáticas que vão inervar as glândulas submandibular e sublingual, né? Então, ele vai ser responsável pela ação dessas glândulas salivares. Aí ela emerge, então, lembrando que ela emerge pela fissura aqui, o espaço aqui chamado de fissura petrotimpânica, formando o nervo lingual, como eu já falei antes. Em seu trajeto extrapetroso, o nervo facial, após emergir pelo forame estilomastoide, ele começa a inervar as estruturas que estão ali perto. Então, o que está ali próximo, né? O músculo, o ventre posterior do músculo digástrico e o músculo estilomastoide. Após a inervação dessas duas estruturas, ele vai passar no meio da glândula parótida, tá? Então, ele vai passar. Apesar dele passar pela glândula parótida, ele não inerva a glândula. Ele não faz inervação da glândula parótida, ela só passa pela glândula. E aí, no meio dessa glândula, ele começa a formar vários ramos terminais, ou chamados de troncos terminais. Aqui existe uma relação topográfica do nervo facial em relação à veia retromandibular, tá? Então, o nervo facial, ela cruza a veia retromandibular e aí ela começa a formar os seus ramos, tá? E aí, esses ramos, né, esses ramos que passam pela glândula parótida é chamado de plexo intraparotídeo. Apesar dele formar esse plexo, lembrando, ele não faz a inervação da glândula. E aí, ele vai ser responsável, então, pela inervação da musculatura da expressão facial. Olha aqui, então, o nervo estilomastoide, o forame estilomastoide, o nervo facial. Aí, ele vai emitir os ramos musculares aqui pelo ventre posterior do digástrico, estilomastoide. E aí, ele começa a fazer a sua distribuição em direção à face. Normalmente, eles não apresentam tão organizados assim como está na figura, tá? Mas o nervo facial, então, ele tem 5 principais troncos. Então, aqui nós temos os ramos temporais, o ramo zigomático, os ramos bucais, o ramo marginal da mandíbula e o ramo cervical. Né? Então, o ramo temporal são aqueles que se direcionam, né, para a região mais superior da face, tá? Então, em direção ao temporal, ao orbicular do olho. Aqui a gente tem um limite entre o temporal zigomático, que é o próprio arco zigomático, tá? Então, passou do arco zigomático para superior é o ramo temporal. Está abaixo do arco, na altura ou abaixo do arco zigomático, são os ramos zigomáticos. Os que direcionam para a boca são os ramos bucais e o que contorna a margem da mandíbula é o marginal da mandíbula. E o que vai para o músculo platisma é o ramo cervical, tá? Então, aqui eu coloquei até uma figurinha que é fácil da gente guardar o nome desses ramos, tá? Então, conforme os 5 dedos da mão, a gente coloca aqui os 5 ramos, os 5 ramos do nervo facial. No caso de lesão do nervo facial, ela geralmente vai provocar fraqueza e não paralisia completa do músculo, tá? Então, existe uma fraqueza muscular, sempre vai acometer um lado da face, porque nós temos 2 nervos faciais, cada hemiface, então, tem a sua própria inervação. E essa lesão pode estar em qualquer ponto desta inervação, tá? Então, aí o indivíduo não consegue fechar, perde a capacidade de fechar os olhos,
Ele tem também, o canto da boca sofre uma descida, né? Então, ocorre aqui no caso do olho, como o indivíduo não consegue fechar, o globo ocular, a mucosa, a conjuntiva ocular sempre vai ficar exposta, tá? Então, isso pode provocar irritação na mucosa do olho e gotejamento também. A mesma coisa acontece com a boca, com a descida do canto da boca, tem aqui o escoamento da saliva pelo canto da boca, e aí a ausência a diminuição da contração muscular da face. A lesão mais conhecida é a paralisia de Bell, né? Então, a paralisia que é provocada pela inflamação do nervo. Então, essa lesão ela pode acontecer uma paralisia central, ou seja, acontecer uma lesão no nível do sistema nervoso central, uma paralisia facial periférica, que vai acontecer no próprio nervo. Ou uma outra situação que também pode acontecer é pela paralisia facial transitória, através do bloqueio alveolar inferior. O nervo glossofaríngeo. Glosso, recordando língua, faringe, tá? Então, é um nervo ali relacionado à inervação dessas duas regiões. É chamado de nono par, né, dos nervos cranianos, e também é um nervo misto, por ter seu componente aferente e eferente. Que tipo de sensibilidade o nervo glossofaríngeo capta? Está relacionado com a motricidade. Motricidade do músculo constritor superior da faringe e o músculo estilofaríngeo. O estilofaríngeo é um músculo que faz parte lá, está localizado na região próximo do istmo das fauces. Em relação à inervação autonômica, ele que vai inervar a glândula parótida. E na sensibilidade geral, ele faz a inervação da raiz da língua, da úvula, tonsila, tuba auditiva, e também parte do pavilhão auditivo, meato acústico externo, seio e corpo carotídeo. Sensibilidade especial, a gustação do 1/3 posterior da língua. A origem real do núcleo glossofaríngeo está localizado no núcleo salivatório inferior e no núcleo ambíguo, né, que está localizado aqui no bulbo. A origem aparente encefálica no sulco lateral posterior do bulbo, tá? Então, esse daqui, esse conjuntinho de filetes que estão saindo aqui. E ele vai apresentar a origem aparente craniana a partir do forame jugular. Então, a gente tem um esqueminha aqui, ó. Então, o núcleo, a origem real aqui do nervo glossofaríngeo vai formar o nervo, né? Esse nervo aqui apresenta 2 gânglios, um gânglio numa posição sensorial, que apresenta uma posição superior e inferior. E aí, olha só, ele vai fazer toda essa inervação sensorial da região posterior de cavidade da boca e faringe, tá? Então, ele é responsável pela sensibilidade geral e sensibilidade especial destas regiões. Lembrando também que ele vai fazer a inervação autonômica da glândula parótida, e aqui ele faz a inervação do seio e corpo carotídeo, né? Recordando só um pouquinho aqui o seio e corpo carotídeo, ele foi falado lá na aula de vascularização em geral, né? Que são elementos que fazem a captação, a captação de alterações para o controle da pressão arterial. Então, ó, tem trajeto descendente, forma 2 gânglios sensitivos, que é superior e inferior, passa por entre os músculos superior e médio e termina na raiz da língua. Então, esse é o trajeto do nervo glossofaríngeo. Então, aqui, ó, esse esqueminha, eu gosto bastante dessa imagem porque ela ilustra muito bem o território de inervação, né? Então, a inervação da glândula parótida, ela inerva a porção
A língua aparece duas vezes aqui, porque é uma a sensibilidade geral e a sensibilidade especial da língua. Sensibilidade geral das estruturas da orofaringe e tuba auditiva. E a porção do seio carotídeo e do seio carotídeo e do glomo carotídeo. Então, quais as consequências da lesão do nervo glossofaríngeo? Então, ele vai caracterizar por crises dolorosas que se manifestam na região de faringe e do terço posterior da língua, tá? Também acometendo as falsas. Olha o que vai acontecer. Então, também como ele faz a inervação do músculo estilofaríngeo e o constritor superior, olha como não há o contrabalanço da musculatura, olha o que acontece com a úvula. Pode acontecer um desvio lateral da úvula em decorrência à fraqueza muscular promovida pela lesão do nervo. E, enfim, o nervo hipoglosso. Hipo, abaixo da língua, né? Então, ele vai apresentar uma trajetória abaixo da língua. Ele é considerado o 12º par dos nervos cranianos e é um nervo exclusivamente motor, tá? Então, ele vai ser um nervo motor e a inervação da musculatura intrínseca e extrínseca da língua. Em relação à sua origem real, ele está localizado no núcleo do nervo hipoglosso, situado próximo à pirâmide do bulbo. Os corpos neuronais, então, estão localizados nessa região. Os axônios emergem, então, pelo sulco lateral anterior do bulbo. E aí, elas se unem formando o nervo, que, por sua vez, esse nervo passa pela a origem aparente craniana, que é o canal do hipoglosso. O canal do hipoglosso aqui embaixo, situado na base do crânio, próximo ao forame magno. O nervo hipoglosso, então, conforme ele vai seguindo a sua trajetória para baixo e para anterior, ele vai passar por as estruturas vasculonervosas, como a artéria carótida externa e a veia jugular interna, tá? Então, ele vai passar por essas duas estruturas. Passa pela face lateral, né? Então, ele vai apresentar uma relação topográfica com o músculo hioglosso, e aí ele vai inervar os músculos extrínsecos e intrínsecos da língua. Conforme ele vai enviando essa inervação para a musculatura, ao alcançar a língua, né? Na língua, o nervo hipoglosso, ele envia os ramos linguais, né? Então, os ramos que estão na própria língua são os ramos linguais. Aqui, aproveitando a imagem, né, as consequências da lesão. Olha que interessante. Então, há o contrabalanço, quando há a lesão da musculatura, olha só o que acontece. Tá? Então, a lesão do nervo hipoglosso caracteriza-se por uma paralisia lingual unilateral com hemiatrofia da língua. Tá? Então, olha aqui, com a paralisia do músculo, e você pede para o paciente projetar a língua para fora da boca, acontece o desvio, né? Como não há o contrabalanço, ele é desviado para a lateral, para o lado onde ocorreu a paralisia ou a lesão do nervo. Então, percebam aqui que a língua, ela recebe a inervação de 4 nervos, tá? Então, ela recebe a inervação do nervo trigêmeo, né? Então, o nervo trigêmeo é responsável pela inervação geral, da sensibilidade geral dos 2/3 anteriores da língua. O nervo facial, que vai fazer a inervação especial desses 2/3 anteriores da língua. O terço posterior é responsável, quem inerva o terço posterior é o nervo glossofaríngeo, que faz a inervação da sensibilidade geral e especial da região, e a parte motora da língua, quem é responsável é o nervo hipoglosso, tá? Então, a língua, ela vai receber essas 4 inervações, dos
os 4 pares de nervos cranianos. E, para finalizar aqui, né, um slide parecendo um reloginho, com os 12 pares de nervos cranianos. Então, hoje a gente estudou o nervo 5, o 7, o 9 e o 12. Bons estudos e obrigada pela atenção.